números naturais, né, a gente não consegue fazer tudo o que precisamos com eles, precisamos ampliar esse conjunto, tá bom? Daí surgiu o conjunto dos números inteiros. Por que ampliar? Porque, como vocês veem aqui na gravura, o conjunto dos números inteiros ele é maior que os naturais, né? E ele contém os naturais mais alguma coisa. Por isso que eu estou dizendo que estamos completando, né? Aumentando esse conjunto, de modo que a gente possa fazer mais coisas. Então, vamos lá. Conjunto dos números inteiros, né? Denominamos conjunto dos números inteiros e vamos indicar pela letra Z, tá bom? O conjunto. Z vai ser reticência, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, né? E seguem adiante. Então, agora vocês observem que lá nos números naturais, começava no 0, né? E não tinha fim, né? Você seguia a sequência infinitamente ali. Nos inteiros agora, a gente não começa, não tem início, né? Mas ele pega toda a parte dos números negativos, junta com os naturais, e aí a gente forma um conjunto dos números inteiros, né? Então, qual é a diferença básica entre o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais? O que é que os inteiros têm que os naturais não têm? Perfeito. O conjunto dos números inteiros, né? Ele tem os números negativos e os naturais não. Então, juntando os números naturais com os números negativos, nós formamos o conjunto dos números inteiros. Por que aumentar isso aí? Veja que vamos ampliar nossas possibilidades de uso nesse conjunto. Mas antes, vamos aqui conhecer, né, alguns tipos de conjuntos, de subconjuntos dos números inteiros, né? Muito bem. Z asterisco, lembrando, se o conjunto tem um asterisco, o que é retirado do conjunto? Isso vale para qualquer conjunto. Botou um asterisco, você está retirando o zero do conjunto. Então, veja aqui, ó, os inteiros aqui ó, tem os negativos e tem os positivos, mas não tem o zero. Então, esse número Z asterisco, né, você vai tirar o zero do conjunto, é o conjunto dos números inteiros não nulos. Ou seja, nulo quer dizer que contém o zero, né? Então, ele não tem o zero, então é não nulo. O Z+. O que o Z+, não tem? Os números negativos. Muita gente erroneamente chama de o Z+, de os números inteiros positivos. Isso é verdade. O zero nem é positivo e nem é negativo, tá bom? Então, por isso aqui, ó, que o Z+, só está dizendo que você vai retirar a parte dos números negativos, tá bom? Vai ficar do zero em diante, tá bom? Que não é a mesma coisa que números positivos, porque o zero nem é positivo nem é negativo. Por isso que ele é chamado de conjunto dos números inteiros não negativos, tá bom? Que você está retirando dos inteiros os negativos, tá claro? Muito bem. Z asterisco mais. O que foi retirado do conjunto dos inteiros aqui nesse conjunto? Exatamente, tirou o zero e tirou os números negativos. Se eu quiser chamar esse conjunto aqui de inteiros positivos, eu posso? Posso, porque sobrou apenas os números inteiros positivos. O zero foi tirado por conta do asterisco. Então, esse conjunto aqui, né, é um subconjunto dos inteiros, né, que pegou apenas os números positivos. Por isso ele é chamado conjunto dos números inteiros positivos. Tá bom? Z- segue a mesma lógica. O Z-, o que foi retirado do Z para ficar o Z-? Isso, foi retirado os números positivos. Sobrou o zero e sobrou os números negativos. Eu posso chamar o Z- de conjunto dos inteiros negativos? Isso não, porque o zero é neutro, exatamente. Então, como é que eu chamo esse Z-? Conjunto dos números inteiros não positivos. Ou seja, foi retirado do Z os positivos. Z asterisco menos, segue a mesma lógica. O que é que foi retirado do Z para ter o Z asterisco menos? Isso, sobrou apenas os números negativos. Aí, nesse caso, sim, eu posso chamar esse conjunto dos inteiros negativos. Tá bom? Tá claro esses subconjuntos? Aí tem algumas características aqui dos inteiros.
Números consecutivos, antecessor e sucessor, não? Então, se n é um número inteiro e n mais 1 é um número inteiro também, né? Então, o que acontece? N e n mais 1 são chamados de números consecutivos, segue a mesma lógica, o mesmo, né, raciocínio dos naturais que nós vimos ali. N é o antecessor de n mais 1 e n mais 1 é o sucessor de n. Tranquilo? É a mesma coisa, não muda nada com os exemplos, né? Vamos aqui nas propriedades. Propriedade 1. Sendo P e I, né, os conjuntos dos números inteiros pares e ímpares, respectivamente, temos que... Então, vamos escrever, né, esses conjuntos. Então, ele está chamando de P, o conjunto dos números inteiros pares. Então, ele vai começar, por exemplo, menos 6, menos 4, menos 2. 0 é par ou ímpar? O que vocês acham? Par, né? Muito bem. 0, 2, 4, 6, né? E assim por diante. Ele está chamando de I o conjunto dos inteiros ímpares. Quem são? Menos 5, menos 3, menos 1. Eu coloco 0? Não. Não, né? Muito bem. Menos 1, 1, 3, 5, 7 e assim vai. Então, P, vamos pegar todos os inteiros pares e todos os inteiros ímpares. Beleza. Ele está dizendo aqui o seguinte, que pegando esses dois conjuntos, nós temos que a união do conjunto dos números dos pares, inteiros pares, e o conjunto dos números inteiros ímpares, dá todo o conjunto Z. Faz sentido? A união aqui, P união com I, dá o conjunto Z. Então, eu vou colocar aqui todos os pares e ímpares juntos, né? Então, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 1, 2, 3 e assim. Opa. E assim por diante. Então, todos esses números juntos aí formam o conjunto dos inteiros? Sim ou não? Sim, sim. Sim, né? Então, o conjunto dos inteiros é justamente a união entre os conjuntos pares e o conjunto dos ímpares inteiros. Beleza, ok. Ele diz aqui também que a interseção entre esses dois conjuntos ela é vazia. Então, P interseção com I está dizendo que não existe nenhum elemento. Não tem mesmo, não? Quais são os elementos que são ao mesmo tempo par e ímpar? Nenhum, né? Não tem nenhum elemento que seja ao mesmo tempo par, ou é par ou é ímpar. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que esse conjunto não tem elementos e ele é conhecido como um conjunto que não tem elementos, ele é um conjunto vazio, né? Muito bem. Todo número inteiro tem sucessor e antecessor. Faz sentido isso? Cadê os... Ah, os inteiros estão aqui. Todo o conjunto dos inteiros, ele tem sucessor e antecessor. Verdadeiro ou falso? Pegar qualquer um aqui, ó, mesmo esses que estão do lado aqui da reticências, significa dizer que existem infinitos números para a esquerda, assim como tem infinitos números para a direita. Então, qualquer um que você pegar, qualquer um que você escolher, por exemplo, menos 2. Quem é o sucessor de menos 2? Menos 1. E o antecessor de menos 2? Menos 3. Menos 3. Então, qualquer inteiro, né, ele tem sucessor e antecessor. Diz aqui na propriedade 3, 4 e 5, com relação às operações. A soma de dois números inteiros quaisquer é um número inteiro. A diferença entre dois números inteiros quaisquer é um número inteiro. E o produto de dois números inteiros qualquer é um número inteiro. Não diz nada sobre a divisão. Então, aqui, ó, com a ampliação dos naturais para o conjunto dos inteiros, as minhas operações, né, eu posso realizar mais operações do que antes. Quais são as operações básicas? A adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, está dizendo aqui que eu posso sempre somar,
dois inteiros, multiplicar e subtrair, que o resultado é sempre um número inteiro. Vamos pegar aqui exemplos distintos. Vou pegar dois inteiros positivos, mais 1 e mais 3. Inteiros negativos, menos 1 e menos 3. E misturado, menos 1 com mais 3. E, por fim, mais 1 e menos 3. Temos que explorar todas as opções, tá bom? Então, vamos aqui, vamos primeiro somar. Mais 1 com mais 3, isso aqui é mais 1, mais com mais dá mais 3. Quanto é mais 1 mais 3? 4. 4, né? Mais 4. Muito bem. Se eu mudar a ordem aqui, mais 3 mais 1, não muda nada, fica também mais 4, né? E mais 4 pertence ao conjunto dos inteiros, né? Se eu subtrair mais 1 menos mais 3, fica mais 1, menos com mais dá menos 3. Quanto é mais 1 menos 3? Menos 2. Menos 2 é inteiro, ok. Se eu trocar a ordem, será que muda? Mais 3 menos mais 1. Vai ficar mais 3, mais com menos, menos 1. Mais 3 mais 1 dá quanto? Dá 2 positivo, né? Mais 2, que também é um número inteiro, né? Então, vemos aqui que a soma e a subtração, tá? Beleza, né? Então, aqui, ó. Soma e subtração está tranquilo aqui nesse primeiro exemplo. Vamos fazer a multiplicação. Mais 1 vezes mais 3. Mais com mais dá mais. 1 vezes 3, 3. Mais 3 é um número inteiro. E se eu fizer mais 3 vezes mais 1? Então, mais com mais dá mais. 3 vezes 1, 3, que também é inteiro. Então, multiplicação, tá? Beleza. Vamos fazer a divisão. Mais 3 dividido por mais 1. Mais com mais dá mais. 3 dividido por 1 dá 3. 3 é um inteiro. Beleza. Se eu trocar a posição, mais 1 dividido por mais 3. Mais com mais dá mais. 1 dividido para 3 dá 1/3 ou 0,333. Esse número não é inteiro. Então, veja aqui que a multiplicação está ok. Tá belezinha. Mas a divisão ela falhou. Por exemplo, aqui, essa situação, não dá para dividir qualquer número inteiro e o resultado dá um inteiro também, né? Então, isso vale para qualquer uma dessas situações que foram mostradas aqui, ó. Vamos fazer rapidamente aqui, ó, somar, multiplicar e subtrair esses dois números aqui, ó. Menos 1. Menos 1 mais menos 3, vai ficar menos 1 mais com menos, menos 3. Quanto é menos 1 menos 3? Menos 1 menos 3 dá menos 4, que é um inteiro, né? Vamos fazer a subtração, vamos trocar aqui. Menos 3 menos 1. Fica menos 3, menos com menos dá mais. Menos 3 mais 1, quanto dá? Menos 2, ele é inteiro, sim. Vamos fazer a multiplicação. Menos 1 vezes menos 3. Menos com menos dá mais. 1 vezes 3 dá 3. 3 é inteiro, né? Então, aqui, ó, as operações de adição, subtração e multiplicação, beleza, sem nenhum problema. A divisão, ó, já vai falhar aqui, ó. Menos 1 dividido por menos 3. Menos com menos dá mais. 1 dividido para 3 dá 1/3. E não é um número inteiro, tá bom? Então, aqui, ó, as operações de adição, multiplicação e subtração, elas vão ser válidas em todas essas situações, aqui, ó, em todos esses tipos de exemplos de números inteiros, vai funcionar a adição, subtração e a multiplicação. A divisão vai acontecer alguns que dá certo, outros que não dá certo. Por exemplo,
esse caso não deu certo. Então, aqui a gente pode dizer que o conjunto dos inteiros ele é fechado para adição, subtração e multiplicação, porque qualquer dois exemplos de inteiros que você pegar, a soma, a subtração e a multiplicação vai ter um resultado que é um número inteiro. Olá, pessoal. Obrigado por assistir. Deixe seu like se você gostar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Inscreva-se no canal e bons estudos para você. Até a próxima!